Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente e hoje teremos uma roda de conversa com os participantes que estão aqui ao vivo, e em especial nosso professor Bruno Oliveira, que já deu várias aulas aqui em nossas lives, e também a doutora Gisele Eugênio, que vai comandar esse nosso bate-papo, que vai ter o tema, uma conversa sobre street hipnose, que é a nossa queridinha hipnose de entretenimento. Mas eu gostaria também até de passar aqui uma frase que eu recebi no meu direct do Instagram, do nosso professor Bruno. Ele falou: street hipnose é a arte de encantar e divertir as pessoas através de sua própria imaginação. Pelo nosso professor Bruno Oliveira, ou by @hipnoflow. Bom, mas antes de a gente começar essa nossa roda de conversa, eu só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam praticadamente e compartilhem. Doutora Gisele, agora eu passo a palavra para você. Boa noite para todo mundo que está aqui conosco na nossa live do Zoom, segunda-feira, quase 9h15 da noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E também bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a nossa gravação no YouTube ou ouvindo a gente aí no Spotify. E bora lá a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é super querido por todo mundo e já tinha muito tempo que a gente não falava aqui sobre street no nosso canal do Praticadamente. A gente tem abordado bastante sobre técnicas de terapia, trazido bastante professores que venham contribuir mais lá com a turminha da hipnoterapia, mas bora lá, tivemos aqui um pedido especial do Sérgio para que a gente falasse um pouco mais sobre hipnose. Inclusive o pedido é mais especial, né, Serginho? Que é para a gente fazer aí, ó, um fim de semana, para que a gente treine hipnose aqui com a galera, e estamos organizando nossa agenda para isso. E hoje eu quero convidar todo mundo para um bate-papo. Hoje aqui não vai ter aula, não, diferente de normalmente quando eu venho cá, que eu trago um tema, uma apresentação e tudo mais. Eu quero ouvir todo mundo aqui, as experiências de cada um no mundo da hipnose de rua, quem já participou, quem já viu. E vamos bater um papo aqui, super agraciado com o Bruno, que está presente aqui conosco. Ed, que veio hoje aqui participar da nossa aula, fazia tempo que o Ed não participava aqui conosco, e todo mundo. Então, bora lá, quem aí quer já começar compartilhando suas experiências, Gilson, Serginho, Andréia, você anda fazendo hipnose de rua aí no Rio, Andréia? Me conta. No Rio quem está fazendo é Não, o no Ed. Rio é o Ed. Aí em Santos, como é que tá aí, Tem, Andréia? Me tem, tem um conta. riozinho aqui do lado que dá até para. Mas olha, hipnose de rua, eu acho que nem já comentaram muito, né, que alguns segredos ou não, né, vamos lá dizendo assim, que é a confiança no próprio hipnólogo, né, em você poder ter a capa do mago, né, e poder estar hipnotizando a pessoa que, na realidade, muitos dizem, eu não consigo hipnotizar. Acho que a gente já pode começar por aí, não? Saber quem é aquele que fala, hipnotizar eu não consigo. Por quê, né? O que acontece? Porque na hora que você já está falando um negócio desse, é bem provável que você não vai conseguir hipnotizar, né? Pois é. Capa do Mago já foi até um tema de live aqui histórica, né, Ed? A live que tudo aconteceu, caiu o sinal, Gisele caiu, Gisele voltou. Temos essa live gravada no nosso canal, então corre lá, procura lá
É antigo esse vídeo. Aqueles vídeos que a gente devia ter até vergonha de falar que fez um dia na vida, mas não, é história. Então, tá lá. O que é a capa do mago, né? É a gente vestir realmente aquilo que agora nos dá, de certa forma, uma confiança para que a gente vá lá e faça o que precisa ser feito. Porque, de fato, quantos e quantos indivíduos que vão para cursos de hipnose, aprende aquele monte de técnica, inclusive as técnicas de convincers, de uso ali que pode ir mesmo para o entretenimento, mas que simplesmente não fazem. Então, vai acumulando curso. Você olha lá o currículo do indivíduo, é um currículo admirável. Tem lá curso com todos os papas da hipnose que pode ter. Porém, a pessoa não veste essa capa do mago, que é a capa da confiança de ir lá e fazer. Por isso que alguns dos cursos, né, ou a parte dos cursos que eu fiz, os professores incentivam que se faça hipnose de rua, que vai lá e brinca com as pessoas, porque como o Bruno colocou, né, a arte de entreter e divertir as pessoas através da hipnose, você também tem confiança, porque quanto mais você treina, melhor você fica em algo, né? Nenhum jogador de futebol se torna um grande jogador de futebol porque um dia acordou, decidiu que ia ser jogador de futebol e vai lá e entra num campo de um grande clube e joga futebol. Não, esse indivíduo ele treina todos os dias, independente de ser um craque da bola, em algum momento ele treina, ele vai lá e ele executa. E na hipnose não é diferente. Também é o indivíduo ir para a rua e treinar, fazer e se divertir, porque, queira ou não queira, embora seja muito de uma responsabilidade muito grande, claro, é diferente lá da hipnoterapia, quando o seu foco é a terapia em si, e fazer aquele indivíduo ter uma evolução, um crescimento, tirar o medo, tirar um trauma, lidar com uma ferida emocional. Ali é a descontração mesmo, eu brincar com a imaginação, eu mostrar para o indivíduo como ele é capaz de trabalhar com a sua própria mente. Bora lá, Sérgio, quero ouvir um pouquinho de você. Me conta aí sobre a capa do mago e a hipnose. Boa noite, pessoal. Cara, falar capa do mago, praticamente vocês já falaram bastante coisa relacionada a isso. Capa do mago realmente é essa questão de confiança. Eu acreditar em mim que eu consigo fazer. Quando você veste isso e falar, por exemplo, eu usava uma técnica, vamos dizer assim, que era quando eu vou hipnotizar alguém para fazer um speech, meio que eu pego invisível uma capa e coloco, agora eu sou um hipnotista. Né? E aí, através disso, né, eu falo, agora eu estou com a capa de hipnotista e eu vou fazer hipnose de rua. Mas está bem dentro disso, né, da questão de você já pegar aquele todo conhecimento e agora pôr em prática. Né? Mas, eu tenho medo. Não, cara, você já sabe o que fazer. É realmente se vestir de hipnotista e ir para o palco da rua, né? Que é a rua toda ali, né? A praça. E quando você está ali no palco vestido de hipnotista, cara, a mágica acontece, as coisas acontecem de uma forma muito incrível. Né? Eu moro no interior e aqui tem muito tabu em questão à hipnose. Então, quando eu vou para lá, eu tenho que vestir uma capa até mais grossa um pouco, né? Porque onde, primeiramente, tem que fazer ali todo o pré-talk bem feito, né? Bem colocadinho direitinho, explicando da melhor forma possível para que as pessoas aqui entendam. E, cara, alguns aceitam numa boa e viajam, né? Como o Bruno diz, é uma arte, né? De fazer a pessoa se divertir com a própria mente. Né? E a pessoa se diverte e vê, a gente coloca até nos cartazes, desbloqueie o poder da sua mente. E aí a pessoa, quando vivencia a experiência,
cara, sempre quer voltar e fazer de novo, e chama um amigo, cara, faz, porque é gostoso, é muito incrível. E nada disso acontece realmente se a gente não tiver essa coragem, essa capa do mago. Pois é, e é justamente isso, né, Sérgio, que você estava falando agora. De ir lá e um acaba indicando para o outro, vai, participa, curte, não sei o quê. Isso ajuda muito o próprio hipnotista a ter mais desenvoltura. Porque, assim, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente faz aquilo acontecer, mais case mesmo, casos a gente vai tendo, mais história a gente mesmo vai tendo para contar. Eu tenho aquela frase que diz assim, né? Finja até que atinja. A gente fala isso às vezes para o cliente, né? Finge até que isso dá certo. Vale para a gente também, né? O finja que você já é muito bom naquilo, até que você atinja realmente aquele nível de estar muito bom. Então, é a desenvoltura do indivíduo, porque você conversa com um. Então, a gente aprende lá nos cursos de hipnose, né? Os cursos do mais simples ao mais top do mundo, né? O tal do rapport. Como fazer rapport com o indivíduo? Então, quando você vai lá para a rua, são indivíduos aleatórios, né? Normalmente, não sei como é que você faz, Sérgio, mas aqui, quando a gente fazia, parei de fazer depois da pandemia, mas no comecinho de 2020, a gente ia num grupo de colegas, né, de hipnose aqui de Campinas, íamos para um dos maiores parques que tem aqui na cidade, é uma plaquinha. Hipnose de graça, venha conhecer o poder da sua mente. Você bota lá aquela plaquinha, a gente botava lá presa num negócio meio improvisado. E sempre assim, para um, para outro. E eu vou contar um segredo aqui para vocês. Primeira vez que nós fomos, a gente foi num grupo, ninguém parava. Ninguém parava. E aí tem uma colega nossa, Renata, uma querida. Renata é a sonambúlica. É o sonho de todo hipnotista, é a Renata. Porque ela, né? E aí foram lá, fizeram hipnose com ela para ser o chamariz, né? O boi de piranha mesmo, gente. Né? O boi de piranha é aquele que você joga lá para morder a isca e vir todo mundo. E ela ela alucina muito fácil. E de repente ela começou a dançar Jota Quest no meio do parque. Eu virei o Rogério Flauzino, ela me abraçava e falava, é você, e não sei o quê. E aquilo, o que aconteceu? Pessoas foram parando para ver o que era aquilo. E pronto. Foi assim que a gente estabeleceu o nosso grupinho no Taquaral aqui. Porque todo exato, Bruno, na moral, foi na moral mesmo, assim, ó, a musiquinha do Jota Quest ali. E isso foi fazendo. Então, todo fim de semana a gente voltava. Então, vinha às vezes alguém que falava para a gente assim: ah, eu vim a semana passada, mas eu não quis parar. Ai, tinha muita gente. São aqueles discursos, às vezes, de defesa do indivíduo, né? E isso tudo a gente vai pegando feeling, a gente vai aprendendo como fazer alguma coisa. Gilson, você abriu a câmera. Como que é o street hipnose na vida do Gilson? Me conta. Não é, querida, eu lamento, mas eu nunca tive oportunidade de exercer. Eu já entrei nesse métier na pandemia, no meio dela. Justamente por falta do que fazer. Não, meu psicanalista me revelou, sem querer, que ele era hipnólogo, né? Eu falei, opa, você sabe um troço aí que eu não sei. O que é isso? Não, deixa isso para lá. Não, deixa para lá, não. É que esse negócio, eu comecei a caçar, achei o André Oriovaldo, fiz um curso com ele, e daí toquei o barco e estou aqui hoje, né? Mas eu nunca tive essa oportunidade de testar. Não quis fazer com minha própria família, achei que não era conveniente. Na época da pandemia, minha família era minha mulher e meu filho somente, eu não ia fazer isso com eles, não me senti preparado para isso. Então, nunca fiz, lamento. Mas aprecio muito, acho muito legal. Mas nem no churrascão de família depois da pandemia. Nunca. Nunca. Já vamos ter que arrastar o Gilson, Sérgio. Mas eu estou no Rio Pronto. de Janeiro, você vai me levar para Campinas, vai ficar esquisito. Vou, E lógico. o Sérgio está onde? É Caratinga, né, cara?
De Caratinga para Campinas é o fim da rua, rapidinho. Logo ali, tirinho de espingarda. Para mineiro tudo é logo ali, né? É logo ali, leva. É um queixinho assim, ó. Deilson, que abriu a câmera aqui, bora lá. Que abriu a câmera aqui, eu chamo para participar, Deilson. Bora lá. Como que é a hipnose de entretenimento aí na vida de Deilson? Me conta. Ok. Boa noite a todos aí, tá bom? Eu sou aqui do interior, né? Sul de Minas, tá bom? Aqui é a terra do café e sou produtor também. Tá, eu já faz há muito tempo. Eu também fiz um curso com o nosso colega aí, com o André Ariovaldo, tá bom? E depois aí com o Bruno, e fui indo, tá? O Bruno acho que tá aí também, né? Aprendi bastante com ele. E eu amo, adoro o street. Faz 6 anos que eu estou mexendo com isso aí. Deu uma paradinha na pandemia, que é normal, que todo mundo se afasta, né? Morria de vergonha no início de falar que eu era hipnotista, né? Ou que seja hipnólogo, ou algo desse tipo, né? Então, todo mundo tem esse receio. E é igual o Bruno falou, você tem que ter a hora certinha para você falar, para não espantar o pessoal, né? Senão todo mundo, né? Ai, faz com ele, faz com aquilo. Agora, hoje não. Hoje a gente chega, conversa, eu vou achando a maneira, né? E é aí que acontece. E já fiz, eu contei até uns 20, né? Agora, hoje, nem sei mais. Eu filmo pouco, tá? Eu não sou de filmar, tem vários aqui filmado que a gente mostra para o pessoal entender. Tem uns que nunca viu na vida, não sabe nem o que é isso, é complicado. Aí eu mostro isso, aquilo, aquele outro, né? E nós do interior de roça, né? Vamos falar em termos assim, já tem aquele preconceito ainda, né? Mas é muito legal. Tem uns vídeos aqui muito engraçados, pessoal, mais simples, né? Que a gente consegue fazer, mas sou apaixonado. Nesses últimos 6 anos, nunca fiquei um dia sem, como é que fala? Ver alguma coisa sobre hipnose. Adoro, adoro. Aqui só existe eu na minha cidade, tá? Nós temos uma cidade nossa aqui, vai ter mais ou menos uns 17 mil habitantes, né? Município e cidade, tá? Cidade vizinha por aqui não tem estriteiro, não. Tem alguns aí que é hipnoterapeuta. Eu também hoje estou atuando também na área de hipnoterapia, mas voluntariamente, com os colegas, alguns pessoal que precisa, mas não é a minha profissão ainda, né? Eu ainda tenho o meu lado ali, e, como se para frente, pode virar uma profissão. Mas sou apaixonado em street. Nossa, mas se tiver na cidade mais perto aqui, São Paulo eu não gosto de ir, infelizmente. Tá? Eu tenho medo da cidade. Mas se tiver um street perto de uma cidade minha aqui, vou falar, eu sou aqui, só para vocês terem ideia. Eu moro perto de Varginha, que é a cidade do ET, moro pertinho de Poste Calda, uma cidade turística muito boa. Muzambinho tem muito famosa em carnaval. Então, eu estou por aqui. Nova Resende, terceira cidade mais alta de Minas Gerais, encostadinha na gente aqui. Mas então tá bom, vou deixar aí para você rodar com a turma. Sou streeteiro de coração, adoro, amo fazer, tá joia? Um abraço a todos que estiverem aí na live, tá bom? Muito bom, Deus. Verdade, Bruno. O termo pegou, estriteiro. E é bonito ver um mineiro. E é bonito ver um mineiro falar striptease, né? Não Parece é? até cowboy, né? É chique o negócio? Gostei. Stripteiro? Ah, é isso. Estou sentindo no Pantanal. Bora lá, Bruno. Abriu a câmera, Bruno. Agora vem cá dar uma aula para nós de street, Bruno. Conta aí pra gente um pouquinho dessa arte encantadora. Deixa os colegas falarem. Tu sabe que se eu abrir a boca eu não paro mais. A gente tem todo o tempo do mundo até as 10 horas da noite. Ai, ai, ai. Me diga o que é que você quer saber especificamente, diga aí. Então, bora lá. Vamos falar um pouquinho de como o próprio street, ele ajuda na comunicação agora do hipnoterapeuta, né? Como que isso agora vem a ajudar, a contribuir
para que o hipnoterapeuta agora ganhe, né, vocabulário na hipnose, ganhe experiência na hipnose, né, tanto na comunicação verbal quanto na não verbal. O quanto que o street ajuda isso para o hipnólogo. O Ed fala uma aranha. Então, gente, o street hipnose, ele é um excelente laboratório para o terapeuta. Eu costumo sempre fazer uma analogia que é o seguinte: eu fiz a graduação para ser professor, graduação em ciências biológicas, e a gente tinha as aulas de estágio, ou seja, os estágios seriam um laboratório para que a gente pudesse desenvolver nossas habilidades para ser um professor. Então, eu acredito que o street hipnose, ele tem é uma ferramenta maravilhosa para que o hipnólogo desenvolva as suas habilidades de hipnotista, conhecer os diferentes perfis hipnóticos, saber como lidar quando a hipnose dá errada, e entre outras situações, né? Então, eu acho que o terapeuta se favorece muito em aprender street hipnose, que acaba sendo um laboratório. Por exemplo, na clínica, você vai hipnotizar quantas pessoas num dia de terapia? Sei lá, 3, 4, 5 no máximo. No street hipnose, a gente hipnotiza 35, 40, 50 pessoas numa única tarde. E a gente lida com vários tipos de situações sobre estresse. Então, quando você aprende a lidar com essas situações que são estressantes, quando você está na clínica, a coisa ela fica mais controlada, né? Você sabe por onde agir. E ela é uma excelente ferramenta também para os terapeutas iniciantes. Acabou de fazer o curso de terapia, e aí? Sua primeira hipnose vai ser com o quê? Com paciente com síndrome do pânico, entendeu? Então, assim, você tem que treinar. Então, o street, ele traz essa possibilidade. Além do mais, né, de fornecer um entretenimento que, por si só, já é terapêutico, né? Quando você diverte as pessoas dão aquele riso maravilhoso. Eu não sei quantos e quantos casos já hipnotizei pessoas no meio da rua que só de dar aquela sugestão do riso hipnótico, a pessoa disse que já modificou a vida dela, né? Aquele pequeno presente hipnótico que a gente dá no final, também algumas pessoas acaba sendo terapêutico, e ela acaba arrastando muita gente da rua, né, para terapia. Então, pelo menos na minha vivência, na minha realidade, as pessoas elas não vão procurar o hipnoterapeuta logo de cara. Ela tem um contato com o entretenimento, ela tem um contato com o street, passa pela uma experiência legal, ela vê que ninguém dominou a mente dela e que ela se divertiu bastante. A partir disso, caramba, foi tão legal fazer hipnose de entretenimento, agora eu quero me tratar. Agora eu quero resolver uma demanda emocional. Então, eu acho que esse é o maior benefício, né? Populariza a hipnose na rua, as pessoas vão conhecer a hipnose, é um laboratório, né, para o terapeuta e principalmente para os iniciantes, né? Conhecer os diversos tipos de personalidades hipnóticas. Então, acho que é isso. Maravilhoso, Bruno. A gente está indo aqui, já para mais adiantado da hora, então a gente já falou um pouquinho aqui da importância do street, eu acho que quem ainda não tinha se convencido, talvez comece a se convencer aqui do quão é importante, o quão é interessante a gente ir lá e agora começar a aprender como falar, como chegar em pessoas diferentes, porque no consultório vem um pouco daquela seriedade, né? A pessoa está procurando um profissional que agora ela não quer brincar. Ali ela quer lidar de uma forma séria, que ela seja acolhida, que ela queira ser ouvida. Lá na street, a galera vai para brincar mesmo, para dar risada. É para alucinar, para ver o Homem-Aranha, para ver Super-Homem, para esquecer o nome, né? Para isso. A pessoa ela quer aprender agora qual é o poder que ela tem ali na mente dela, né? O quão ela consegue, como o Bruno mesmo disse, né? Para muitos terapeutas que vão para o street, é uma forma agora de trazer essa pessoa para o consultório. Agora, na rua, gente, na rua aí é outro nível de conversa. Porque você vai ter gente que vai chegar sério para você, você vai ter gente que já vai chegar brincando. E nós vamos falar de experiências aqui. Eu vou começar contando uma experiência minha, né? Aqui em Campinas tem um carnaval fora de época que chama City Banda.
E é carnaval mesmo, né? Tem barraquinha, tem trio elétrico, tem aquele monte de coisa. E numa das vezes que nós fomos lá para o parque, era fim de semana de City Banda. E aí imagina a galera tudo fantasiada, tudo molecada mesmo, né? Que carnaval. E assim, toda molecada de super-herói chegava em mim, porque eu já chegava falando de super-herói com todo mundo. Tinha lá, veio a Arlequina, depois veio não sei o quê. Então, você começa também a brincar com a sua própria imaginação, com o seu jeito de brincar, porque qual que é uma premissa de hipnose? Se toda hipnose é uma auto-hipnose, quando eu estou em hipnose com o meu cliente, eu também estou numa hipnose ali com ele, então eu também me permito brincar. E era muito engraçado, porque aí a gente já começou a brincar mesmo com os personagens, assim, tem o Coringa, você tá vendo o Coringa e não sei o quê, e todo mundo ia dando risada, e aí começa a juntar mais aquela galera em volta. Então, bora lá. Quais foram as experiências de vocês, Lilian, que chegou agora aqui para o nosso bate-papo? Quais foram as experiências mais marcantes, mais engraçadas que vocês tiveram? Conta lá. Bora lá. Sérgio, qual que foi a sua? Me conta. Experiência engraçada. Bom, quando a gente para falar assim, some algumas, né? Mas eu tenho uma, que aí eu já vou até falar um pouco sobre... Até o Bruno também tem um pouco dessa pegada aí. Eu vou falar um pouco sobre a ética também aqui. Eu acho que mesmo que seja para o entretenimento, nós como profissionais, como hipnotistas, nós temos que ter responsabilidade com a pessoa que está sendo hipnotizada, né? E aí, aconteceu um fato engraçado. Estava numa praça, aí apresentando ali, e aí uma moça veio, sonambúlica, falei, opa, agora que é legal. E brinca aqui, esquece o nome, troca, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Várias coisas acontecendo. Aí, o marido dela fala assim, Sérgio, faz com um animal que ela não gosta. E aí eu falei assim, cara, eu não gosto de fazer assim porque eu quero trazer uma experiência incrível para ela. Uma experiência que ela vai gostar muito. E se eu trazer uma experiência ruim, pode ser que ela ache ruim. Não, pode fazer por minha conta. Então, tá bom. E aí, que vem. E eu poderia ter feito umas coisas aí melhores, mas isso tudo é como o Bruno disse, são laboratórios. Então a gente aprende nesse meio. Vamos lá, vamos onde eu quero chegar. Ela entrando, eu falei assim, olha, agora peguei como que chama? Um copo descartável cortado, coloquei na mão dela e falei, quando você abre os olhos, você vai ver um bicho que você não gosta. Vai estar na sua mão. 1, 2, 3, abriu os olhos. Quando ela abriu o olho, ela já deu aquele desespero e saiu correndo. Ainda bem que a praça estava mais tranquila, não tinha movimento de carro, nem nada. E aí ela correu uma certa distância. Aí eu falei assim, 1, 2, 3, seus pés colados agora. E aí ela colou o pé numa certa distância. Fui até lá, retirei essa sugestão, trouxe ela. E aí já fiz ela ver o Cauã Raymond. Aí ela já gostou daquilo, da situação e tudo mais. Mas aí que tá. O laboratório me ensinou o quê? Primeiro, segurança para a pessoa que está participando dessa experiência, né? Sempre colocar sugestões de segurança, né? E, cara, leva sugestões boas para as pessoas, para que elas possam viver uma experiência incrível. Quando ela olhou o marido dela como Cauã Raymond, eu se devia a cara da mulher. E ela falou, cadê meu marido? Ele está aqui perto? Tá, não. Então pode dar um abraço no Cauã. Aí ela deu um abraço e tudo mais. E aí todo mundo riu e gostou, muito bom. Muito gostoso. Pois é. Isso aí, Sérgio, que você falou de extrema importância, e vou pegar um pouquinho no pé aqui também, da questão da segurança, né? Sempre que a gente vai em street, não é só oba-oba, não é só diversão. Claro, é muito divertido, é muito prazeroso para o terapeuta ou para o hipnólogo e também para o cliente. Porém, a gente precisa se cercar de algumas
questões. Eu não sei, Bruno, como que você orienta no seu curso. Eu fui orientada da seguinte forma. Era interessante que sempre ali naquele grupo, quando a gente está em grupo, que vá havendo um revezamento de uma pessoa que fica dando só uma checada em quem está saindo da turma ali. Então, é meio que uma pessoa que fica olhando assim, porque sempre tem aqueles que ficam naquela permanose depois e já quer sair andando e indo embora. Então, é esse um que fica ali checando se quem está indo embora está indo ok, né? Pelo menos foi assim que eu fui orientada quando eu fiz o curso de hipnose. Bora lá, Bruno. Abre o microfone. Quando eu falo de ética e segurança no curso, na verdade eu falo no início do curso. Quem já acessou lá o curso sabe que eu faço o contrário dos outros hipnólogos, que geralmente traz um módulo de ética e segurança lá no final. Antes de começar a hipnotizar, eu já digo, olha, se você não for ético, se você não agir com segurança, nem assiste o resto do curso. Porque, como eu sou socorrista, eu começo a trazer coisas que geralmente em curso nenhum ninguém vê. Por exemplo, eu nunca vi na internet, e olha que eu já assisti vídeos, assim como todos nós, eu também consumo muito conteúdo, eu compro cursos, e assim, nunca vi esse tempo todo gente falando algumas coisas que eu falo, porque, tipo assim, é uma coisa muito cara de socorrista, sabe? Tipo, lá na rua, no street, é muito comum a gente pegar jovens mascando chiclete. E eu digo, ó, joga o chiclete, tira o chiclete. Porque se a pessoa ela tem uma crise de riso, né, e a gente tá lá para fazer as pessoas rirem, e ela se engasgar, qual vai ser a probabilidade de ter alguém que saiba fazer uma manobra de Heimlich lá na hora? Então, assim, é uma obstrução de vias aéreas. Então, assim, eu fico pensando em coisas de socorrista, né? Tipo, então a questão de você trazer a melhor experiência, né? Eu já vi muitas coisas bizarras na internet. E eu disse assim, cara, como eu vou entrar para esse meio, eu quero que esteja toda uma geração que siga da forma correta. E graças a Deus o Street Hipnose hoje já tá sendo visto com um olhar diferente. Porque não só eu, né, como vários outros colegas, está tratando muito essa questão da ética. Olha, Gi, uma das coisas que eu vi que foi onde foi o divisor de águas que eu disse assim, não, eu tenho que trazer a ética. Eu vi gente dando sugestão, tipo, o cara estava numa praça hipnotizando alguém, esse alguém estava com a sua filhinha, e ele deu uma sugestão, digo, quando você abrir os olhos, sua filhinha sumiu. E a pessoa ficou louca atrás da criança, de como é que se faz uma coisa dessa? Uma pessoa dessa, entendeu? Então, assim, é falta de ética, falta de bom senso, é uma extrema alopração, né, no mundo da hipnose. Infelizmente, a gente é queimado por, por esses pequenos grupos, né, que faz de forma errada. Já vi gente, por exemplo, no YouTube, que ele tem um ponto onde ele hipnotiza e ele só faz sugestões de trazer pessoas que já morreram. E forma filas de pessoas que vai lá para aquele hipnotista só para ver um parente que já morreu. Então, assim, na hora que der uma aberração, na hora que a cena sair do controle. Então, assim, essas são as questões de ética que a gente fala, né? Pensa o seguinte: ou você traz as melhores experiências, ou você não faz street hipnose. Ao longo desse tempo, né, eu já mudei muitas sugestões que eu fazia, agora eu não faço mais, entendeu? Por exemplo, sugestão de fazer a pessoa ficar triste, fazer a pessoa chorar, e quando faz tem que ser muito bem contextualizada. Então, a nossa prática faz a gente amadurecer. Eu acho que na hipnose, né, como qualquer outra área da nossa vida, a gente é como uma fruta verdinha que a gente está no calor do impacto. Nossa, já sei uma nova habilidade, eu quero mostrar para Deus e o mundo, eu quero fazer para todo mundo, todo tipo de sugestão. Só que a gente vai ganhando um nível de maturidade. E quando você chega nesse nível de maturidade, você pensa duas vezes numa sugestão, você pensa duas vezes, você pensa assim, cara, beleza, eu tô com um casal, depois ele vai assistir esse vídeo, será que o marido vai gostar? Será que o pai da menina vai gostar? Então, é todo um universo que a gente pensa antes de fazer a sugestão. E isso só vem com a prática. Né? Eu costumo também fazer uma analogia que é como uma pessoa que se converteu ao cristianismo. O cara que se converteu, ele sai logo com a Bíblia e, tipo assim, fora de contexto, ele quer pregar a palavra, ele quer entregar folheto, ele quer converter a pessoa. É a mesma coisa o novo hipnólogo. Ele quer hipnotizar todo mundo, familiar, amigo, fora de contexto. Então, a gente passa por essas fases. E a gente vai aprendendo com o tempo que a gente tem que fazer dentro de um contexto, no momento oportuno, para que tudo
saia fluindo. Então, essa é uma das coisas que eu toco muito, né? A questão da ética e segurança. Eu gasto um módulo inteiro só falando sobre ética e segurança. Porque se não for assim, o nome do hipnotista não sustenta por muito tempo. Você pode ver que uma vez queimado no mundo da hipnose, sempre é queimado. Assim como ecoa positivamente, vai ecoar negativamente. Basta só você trazer uma única experiência desagradável para a pessoa, que ela vai replicar isso. E, tipo assim, espalha muito. Então, ou você faz o certo desde o início, ou você vai fazer errado e isso vai replicar. Deilson, quer falar alguma coisa? Abra o microfone. Ok, não, é só complementando do Bruno mesmo. Então, Bruno, a gente, quando faz street, o pessoal que está ouvindo, né? A gente tem que fazer um pouco de teatro, né? Então, sempre eu uso muito o arme puro. E sempre a gente tem que dar aquela segurança, né? Corpo rígido, perna sempre rígida, corpo sempre firme, né? Para não acontecer nada, para a pessoa não desabar. Tá. E outra coisa que eu fazia, não gosto de fazer mais, principalmente com jovens ou turminha que gosta de tirar um pouco de sarro, é a troca de nome, tá? E trocar nome por... Às vezes pega um pedido para o resto da vida, tá? Eu já vi isso daí. Não aqui. Eu acho que dos que eu fiz, assim, no começo, eu vi que as pessoas começaram a tirar sarro. Eu falei, não, eu tiro o nome, faço tudo, eu até falo que posso pôr qualquer nome, mas eu não gosto de pôr. Tá? Às vezes, quando tá junto com os pais, os familiares mais de idade que pedem para fazer com os jovens, né? Eu até tiro o nome, ponho o nome rapidinho e tiro de novo para não pegar apelido. Eu não gosto. Às vezes fala o cara chamar pipoca, guaraná ou batata e tá. Infelizmente, a gente acaba pondo um apelido da pessoa, né? Futuramente ele não liga, mas na hora eu acho que não vai ficar legal. Tá joia? É só isso aí mesmo. É aquele tal negócio, né? É engraçado para os outros, né? Mas às vezes para quem está sendo hipnotizado não fica engraçado, né? Tem um negócio que o Bruno falou aí que realmente é bem interessante. A questão é, quando a gente está aprendendo, né, que a gente está ali naquele primeiro amor, aquela empolgação, né? Caramba, eu quero hipnotizar meu cachorro que se passar na rua, eu quero hipnotizar. E durante as experiências, né, quanto mais a gente vai fazendo, mais experiente a gente vai ficando, né, como a gente já falou aqui, a gente percebe muito esses vacilos, né? E quando a gente está naquela empolgação, a gente dá sugestões, poxa vida, que não era para ser dada, a gente brinca com coisa que, né, não pega bem ali, né? Como o André falou aqui, é legal para quem está assistindo, mas e depois para essa pessoa, né? Como que vai ficar essa situação para ela? Então, assim, a gente falando de laboratório, né? Como um laboratório, o street, cara, a gente vai percebendo que ao longo do tempo, você vai sendo mais seletivo, como o Bruno falou. A gente quer o momento certo, não é todo mundo que a gente quer. A gente, né? Já ouvi isso aqui falar muitas vezes também. A gente, tem hora que a gente não tá com a capa ali, a gente não quer ficar fazendo hipnose. Às vezes vai um churrasco, pô, hipnotiza aqui, o momento não tá legal, a gente não tá legal. E a gente só adquire isso com as experiências. Porque quando está novo, no ramo, a gente quer hipnotizar todo mundo. Mas à medida que a gente vai fazendo, a gente realmente vai ficando mais maduro nas questões de sugestões, de momentos, de quando fazer, né? Então, isso realmente a gente só adquire depois de várias experiências. Perfeito, Serginho, porque o que acontece muitas vezes? A gente descobre, Gilson, já vou abrir para você. A gente descobre uma ferramenta tão linda quanto a hipnose, e aí fica aquela ânsia de querer fazer com todo mundo. E algumas vezes perde-se até a linha tênue ali do respeito, de saber se o coleguinha, se está lá no churrasco, de saber se as pessoas querem fazer aquilo. E aí se vira aquele hipnochato, né? Porque você fica ali no churrasco, no encontro de amigos e tal, e você fica assim, não, porque é legal, deixa eu fazer. Porque você quer treinar. Eu sei que
para o hipnólogo, é legal fazer, é muito prazeroso, seja o street ou seja uma terapia, é prazeroso fazer, mas você acaba se tornando chato da turma. Né? O Ed escreveu aqui assim, no nosso bate-papo, que legal essa evolução da ética na hipnose, esse cuidado com o próximo. Aliás, quando se faz street hipnose, a pessoa hipnotizada precisa se divertir, e não o contrário. Tem que ser prazeroso para quem está passando por aquele processo, não para a gente. O que às vezes para mim é engraçado, o Bruno não é, para o Ed não é, para o Sérgio não é, e vice-versa. Então, às vezes, esse cuidado com a sugestão, isso claro que vai vir da maturidade, né? Naquele iniciozinho, até que você também pega o feeling da brincadeira, né? Existem as pessoas que não têm muito limite da brincadeira. Bora lá, Gilson, vem cá falar com a gente. Oi, é só uma questão que eu queria perguntar para o nosso Bruno Oliveira, né? O nosso querido mentalista, entre outras coisas. Bruno, eu assisti alguns vídeos seus no YouTube que você faz experiências de voo. Alguns que você é o super-homem e leva o sujeito para passear. Cara, eu não sei, mas você não fica com medo desse tipo de indução? Porque um dos garotos que você era o super-homem e levou para passear, eu achei que ele ia entrar em pânico. O cara pode perder o sentido com isso. Nunca aconteceu contigo, não? Homem-Aranha, aquelas coisas que você faz. Então, lembra da história que eu disse que tem sugestões que eu faço e deixo de fazer? Entendeu? Então, eu tenho muito vídeo, né? Desde que eu comecei a hipnotizar muita gente. E alguns ficaram lá, sabe? Tipo, hoje, se eu fizesse a mesma sugestão, eu já faria com mais cautela, entendeu? Até mesmo, por exemplo, quando você está fazendo um aprofundamento, a gente tem muitas metáforas que vai dizer assim, subir escada, descer escada. Então, você tem que dizer, uma escadinha pequena, com 5 degraus. Então, isso já tira uma fobia de uma escada gigante, um exemplo. Tem gente que vai, por exemplo, vai fazer um aprofundamento e diz assim, imagine que você está se aprofundando como se estivesse mergulhando no oceano. Pronto, só baixa isso a pessoa que tem medo de água, tem medo de nadar, entendeu? Então, imagina que você está mergulhando num mar que você pode respirar debaixo d'água, é muito seguro. Então, cara, já tira a fobia da pessoa. Né? Vai fazer uma analogia. E agora a gente vai entrar dentro de um elevador, mas não se preocupe, é super seguro e ele nunca quebra. Como o fator crítico dela já está embaixo, então já é real para ela. Então, essas nuances de segurança, ela fortalece a segurança, né, da sugestão. Por exemplo, você vai dar uma sugestão de chorar. Olha só, é como se você tivesse cebolas aqui na sua frente, eu estou cortando essas cebolas. E aquela frescurinha da cebola, ela vai subindo nos seus olhos e vai dando aquela vontade de chorar. Simplesmente não vem nenhuma emoção e você simplesmente fica com os olhos lacrimejando, com vontade de chorar, porque é como se você estivesse cortando uma cebola. Em vez de dizer, dar a sugestão, olha, quando você olhar para fulano, você vai chorar porque vai ficar triste. Então, tudo é a questão de você adaptar a sua linguagem, né? Um hipnólogo maduro é aquele que consegue contextualizar suas sugestões. A linguagem, o que é hipnose? Hipnose é o quê? A utilização da comunicação da linguagem para alterar a realidade. Então, você pode alterar a realidade para o positivo ou para o negativo da pessoa. Então, quando eu faço, por exemplo, se eu fosse fazer novamente essa sugestão, né, eu digo, você quer passar pela experiência? Eu perguntaria se ele queria, não daria sugestão. Quero, vai ser super legal. Beleza, a gente vai dar uma volta no céu, mas tendo a certeza que é como se fosse num desenho animado, onde os bonecos recebem aqueles tiros, aquelas pancadas e eles nunca morrem, né? Tipo assim, os Power Rangers nunca sangram. Né? Então, eu daria uma sugestão de que, não importa o que acontecesse, sempre você vai ficar bem. A experiência, a adrenalina vai ser real, mas você fica bem com a experiência. Né? É como se fosse um parque de diversão. Pronto, então isso já ajuda bastante a experiência. E lembrando que esse tipo de sugestão você vai dar com pessoas que você sabe que são pessoas mais novas, você não vai fazer isso com o senhor, com a senhora. Então é a questão da ética misturada com o bom senso, misturada com a contextualização. Tudo isso potencializa o resultado da hipnose. Não é à toa que, diante de todo esse tempo que eu faço hipnose, eu não vi ninguém reclamar das hipnoses. Por quê? Dos streets. Não vi ninguém. Por quê? Porque eu sempre me preocupei com esse tipo de coisa. Eu costumo dizer, cara, ensaia, treina, se olha no espelho, se imagina falando aquela...
ditando aquelas falas, porque isso já gera uma conexão neural. Quando você vai fazer, cara, você já está no automático, você já está seguro, a pessoa ela sente aquela segurança. Outra coisa que eu faço, que eu posso dizer para vocês, que é um dos meus segredos, é evitar aquela capa mística da hipnose. Por exemplo, alguns hipnólogos têm aquela pegada de dar um durma, a pessoa ela praticamente desmaia, né? Ela apaga. A gente sabe que aquilo é uma sugestão, mas quem assiste fica com medo. E como eu vivo muito em ambiente escolar, de faculdade, eu preciso fazer uma hipnose de forma sutil, que quem assiste não tenha medo. Então, isso fortalece a pessoa ficar confiante. Acaba virando uma hipnose conversacional, onde eu não deixo ninguém mole, no máximo eu peço para a pessoa fechar os olhos. Ninguém fica bambo, ninguém fica curvado enquanto eu estou, né? Então, eu acho que isso, né, se vocês colocarem em prática aí, funciona bastante, né? Porque mostra a questão de empatia, de segurança, de ética, e que hipnose é apenas uma comunicação, né? Não precisa ter um negócio místico para derrubar a pessoa ficar molenga. Lógico, se a gente vai fazer um hipnose de palco, né, ou tá lá num streetzão, onde você foi convidado, você quer fazer um teatro, mas nem toda situação você precisa disso. Então, eu acho que isso potencializa bastante você ter resultado na hipnose. Pelo menos é o que eu faço, né? Eu só posso falar para vocês aquilo que eu faço, aquilo que eu vivencio. Não vou falar das experiências de terceiro, estou falando das minhas que têm dado certo e que pode dar certo com vocês. Aí vocês peneiram e vê o que é que vocês podem pegar dessa fala e agregar para vocês ou não, continuam fazendo da mesma forma. E, Bruno, justamente ligado já a isso que você falou, e um pouquinho do que o Deilson falou há pouco sobre dar sugestões de segurança para a pessoa, e o Ed colocou aqui, eu perdi só onde que estava aqui, eu tinha parado o chat para ler, Ed, perdi, mas o Ed falou algo no sentido assim, a preocupação de tocar a pessoa, porque aquele durma que a pessoa fica molenga, né, que ela cai, o que, que seria, então, o papel ali que a pessoa que está pondo aquela técnica acaba fazendo? Às vezes vai querer segurar, vai querer abraçar. Então, tem aquelas pessoas que ficam ali agarradas com a pessoa. Tudo isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quem está vendo de fora, então a pessoa está passando lá longe na praça e está vendo você, hipnólogo, então você é um homem hipnólogo, agarrado com uma mulher ali, o que a pessoa já começa a alucinar? Ela não sabe o que está acontecendo. Poxa, isso daí é sacanagem, a pessoa está querendo se aproveitar da outra, tal. Então, já pega um viés errado. Pronto, é aquilo que o Bruno agora há pouco tinha falado. Um que queima, queima para muita gente. Então, em casos de toque, se você utiliza toques de alguma forma, é sempre muito bom ter a permissão antes, né? De avisar, olha, pode ser que eu toque na sua testa, pode ser que eu toque no seu braço, coisas desse tipo para que fique combinado antes. Caso de marido e mulher, que é o que o Serginho, né, falou, né, que o casal estava lá junto e um deu uma sugestão, o outro deu uma sugestão. Então, tem algumas pessoas que quando vai fazer mãos coladas, às vezes pede para tirar aliança. Muito cuidado com isso, porque para ter uma besteira pequena, que às vezes a pessoa perde a aliança ou dá na mão do outro, o outro esconde porque quer brincar, pronto. Aí olha uma encrenca na sua vida se formando. Então, todas essas coisinhas parecem bobas, mas como eu sempre digo, óbvio precisa ser dito. E aqui a gente está falando esses óbvios, principalmente para quem está começando. Bora lá, Bruno, você levantou a mãozinha. A gente fala muito do toque não sexual, né? O toque não sexual são toques que você pode tocar, né, livremente e a pessoa ela não vai invadir a privacidade da pessoa, né? Que é um toque, por exemplo, na testa, um toque no pulso e no toque no ombro. Então, esses são locais que você pode estar tocando na pessoa sem gerar nenhum tipo de conotação sexual e que nem vai ser interpretado como algo invasivo, né? Então, mas tem alguns caras que vai fazer um arm pull, aí puxa a menina tipo no peitoral do cara, assim. Praticamente apaga no peitoral da pessoa, né? Então, ter cuidado com pessoas que por exemplo, pessoas que são deficientes, pessoas que estão de muleta, pessoas que estão cirurgiadas, vai dar um arm pull, o cara tem um problema articular, e aí? Entendeu? Então, pessoas mais idosas, saber qual tipo de indução que você vai fazer com ela.
E essa questão do toque, né, é a questão da proxêmica. É interessante você perceber o seguinte: quando é que você tem certeza que a hipnose vai acontecer? Se você conseguiu aumentar essa proxêmica, se você consegue se aproximar muito da pessoa e ela não se sente ameaçada, cara, o rapport já está totalmente estabelecido. Então, isso é um dos sinais que você sabe que o rapport está 100%. Se você chega próximo da pessoa, ela dá uma afastadinha para o lado, ela, cara, não existe rapport ali, ainda não. Você tem que melhorar o rapport porque ela não está confiante. Se vocês olharem nos meus vídeos, eu dou um abraço amigável em quase 90% de todas as apresentações que eu faço. E isso eu faço conscientemente. Eu já verifiquei essa estratégia que se eu consigo dar esse leve abraço, como se fosse assim, eu coloco a mão aqui no ombro, já e vou tocando. Se eu consigo passar 3 a 5 segundos com a mão ali e a pessoa ela não tira, ela não se afasta, pode ter certeza que o rapport está totalmente estabelecido. Agora, se você tocou na pessoa aqui, ela já vai se afastando, ela já vai recuando para o espaço privado dela, você sabe que ali você não vai invadir, você não pode invadir aquele espaço, porque ainda não houve a questão da proxêmica. Então, assim, são tantos detalhes, são tantas nuances que, tipo, a gente pode ensinar, mas você só vai pegar o feeling com a prática. É fazendo que se aprende. Eu não sei se vocês já perceberam nos meus vídeos, mas quase 90% dos vídeos, se você olhar agora no meu canal, eu tô aqui meio que quase abraçando a pessoa. E, tipo assim, você pode até achar que aquilo ali são pessoas que eu conheço, mas, na verdade, são pessoas aleatórias que, tipo assim, que é uma técnica que eu também utilizo, que é trate o desconhecido como se fosse um velho amigo. Então, se a pessoa ela já age como realmente fosse um amigo seu, então o negócio ele vai fluir naturalmente e dá aquele clima de amizade, né? Agora, se você tenta fazer um negócio meio forçado, aí dá aquela conotação sexual. E as pessoas vão perceber aquilo ali. Que as pessoas são treinadas para captar incongruência. Se você tiver nervoso, a pessoa vai sacar. Se você tiver insegura, a pessoa vai sacar. Se você tiver com segunda intenção, as pessoas vão sacar, porque o olhar vai denunciar a intenção positiva, né? A gente chama de VSM, né? Valor sexual do mercado. Quando a gente está com esse querendo realmente uma segunda intenção, cara, as pessoas percebem. Então, se você está lá, né, fazendo o seu papel, tudo direitinho da forma que tem que ser, as pessoas elas não vão interpretar dessa forma, né, de dizer, olha, tá aproveitando da pessoa, né? Então, acho que é isso, a consideração. E isso de a pessoa, ela capta algumas coisas. Eu lembro, acho que foi uma das últimas vezes que a gente foi para a praça, para um monte de gente. A Marcinha perguntou aqui, né? Se oferece experiência como um cardápio ou é na hora. Muitas vezes é na hora, Marcinha, no feeling ali, que você percebe o que, que a pessoa está querendo. Então, às vezes você tem ali o seu próprio cardápio, né? Uma sequência que você costuma fazer. E você percebe, assim, que a pessoa, ela se diverte mais, se diverte menos, e aí você vai achando. Você percebe que é uma pessoa mais sonambúlica, você consegue brincar com coisas mais profundas, outras você vai ter que brincar com coisas mais cotidianas, vamos assim dizer. E eu lembro de uma das vezes, Bruno, que a gente estava lá na praça e, de repente, eu virei para o moço, eu falei assim, um moço cadeirante, eu falei assim, bora lá, vamos fazer com o senhor. Ele olhou para mim, ele ficou vermelho. Eu falei assim, não, estou oferecendo, que aqui e tal. Aí ele deu uma risadinha, ele falou assim, eu já fui lá, eu já vim aqui. Ele mudou várias vezes de posição na praça. E ele falou assim, que a gente estava um monte de gente, acho que a gente estava uns 4, 5 ali fazendo. E ele virou para mim, ele falou assim, eu fui lá, eu vi esse, eu vi aquele, eu voltei. Ele falou assim, eu parei aqui, ele parou atrás de mim. Ele falou assim, e eu prometi que se você olhasse para mim e falasse, vamos fazer, eu ia fazer. E ele estava atrás de mim, chance zero, gente. Se virar para trás, no momento você pega o próximo que está atrás do que você está fazendo, né? E ele falou assim, então vamos fazer. Ele falou assim, mas eu acho que eu não consigo, porque eu sou cadeirante. Aí eu falei assim, ué, mas o quanto de gente que senta aqui no banco para fazer? Ele falou assim, não, mas é que você faz com todo mundo em pé. Eu falei, não, então vamos lá. O senhor quer que eu sento? Aí sentei no banquinho ali da praça, então a gente vai entrando na brincadeira. E aí, o que a gente está falando com isso, né? Peguei o gancho do Bruno aqui.
Porque justamente algumas pessoas ali na praça, principalmente quando você está num grupo de pessoas, eles estão te observando. Então, é isso que o Bruno falou. As pessoas, elas estão observando cada um que está ali e elas vão se conectar. Alguns vão se conectar com você, outros vão se conectar com o seu amigo, e tá tudo bem. Alguns vão passar, às vezes, com você e não vai ter uma experiência bacana. Ele sai de você, vai para o seu amigo, e com o seu amigo ele se diverte. Você fez errado? Não, ele apenas se conectou ali. Porque como o Bruno mesmo mencionou há pouco, a pessoa, ela sente como que você está ali naquele momento. Ela sente que você está mais à vontade, que você está mais seguro, que você está mais inseguro. Bora lá, Sérgio. Bom, eu sei que a sede, né, que a gente tem de hipnotizar no início é muito grande, mas assim, a gente não priva ninguém também de fazer as experiências, né? O que a gente fala, talvez, né, para as pessoas que estão começando, é só para ter cuidado mesmo, né? A gente já está, como a gente já tem feito, então essas dicas é só para ter um cuidado, mas tem que experimentar, tem que vivenciar, tem que fazer para acontecer, né? E aí, cada vez que você faz, você ganha uma experiência nova. Lógico, usa a ética, usa a segurança, cara, principalmente, né? Porque isso vai ajudar muito também até no seu rapport, as pessoas que estão à sua volta vão perceber que você faz um teatro ali, vamos colocar teatro. Você faz um teatro legal, bacana, poético. Então as pessoas você já vai ganhar a confiança também das pessoas que estão observando. E uma coisa que a gente aprende muito, até quero que se puder falar, é a questão de, cara, à medida que a gente vai evoluindo, né, a gente vai parando de mendigar pessoas para o street, né? Porque no início a gente quer hipnotizar mesmo, a gente está na praça ali e quer implementar todo mundo e tal, tal. E como você disse, alguns vão entrar super bem, outros mais ou menos, e alguns não vão entrar. E tudo bem, porque isso a gente entende que, poxa, às vezes não é o momento, às vezes a pessoa não conseguiu entender bem direitinho, às vezes a pessoa não consegue concentrar naquele momento por causa de pessoas que estão à sua volta. Então, para quem está começando, eu vou falar de particularmente minha, eu, quando comecei, e quando a hipnose não dava certo, cara, eu me martirizava, eu ficava, caramba, eu vou estudar mais, porque eu não sei, não sei. Até chegar um ponto de entender, caramba, não é todo mundo que vai ser sonambúlico, não vai ser todo mundo que vai entrar em hipnose, e não é todo momento que isso acontece. Então, né, já deixando essa dica aí para quem assistir a gente, quem ouvir a gente, cara, se você está no início, faz experiências, faz com ética, segurança, e entenda também que se não der certo em algum momento, tá tudo bem. Vamos repetir essa frase que o Bruno até escreveu no chat, Bruno, mas o chat não vai para o YouTube. Bruno escreveu assim, ó, não mendigue hipnose. Gente, isso vale para o street, isso vale para terapia, isso vale para tudo na sua vida, bom senso. Não fica limpo, não, vem fazer comigo, por favor, gente, não. Deixa o negócio fluir. Às vezes a pessoa, ela quer muito passar por aquilo, mas a expectativa do hipnoterapeuta ou do hipnólogo tá tão grande que corre até o risco de você se frustrar. Porque você tá na expectativa que você vai fazer com o Joãozinho, com a Mariazinha, que aquele negócio vai ser tão uau! E aí não é uau! E aí quem se frustra é você. Porque às vezes pro Joãozinho é uau! O Joãozinho e a Mariazinha, ele não conhece aquilo, para ele foi o máximo. Mas você achou que ele ia comer a cebola achando que era maçã e ele não comeu, mas na verdade ele se empolgou com uma outra coisa que para ele foi uma virada de chave, ele teve ali um insight gigantesco naquele momento. Só que você querendo aquela expectativa de fazer e acontecer, você se frustra. E aí, como o Serginho comentou,
Alguns aí vão começar a rasgar suas capas de mago, achando que não são bons fazendo aquilo. Só que, na verdade, você é muito bom. Só que você cria expectativas. Então, a expectativa bacana é aquela que a gente cria no indivíduo lá, na pessoa que está fazendo a hipnose com a gente. Agora, a nossa expectativa, claro que a gente quer ter sucesso. Vamos ser gente grande aqui, todo mundo, e admitir que todo mundo quer ter sucesso. Todo mundo aqui quer ver o negócio funcionar? Claro que a gente quer. Eu quero ser o Brunão da Lógico. vida. Repete, Sérgio, que cortou. Quero ser um Brunão da vida, assim. Todo mundo aqui quer ser que nem o Bruno fazendo street? Claro que todo mundo quer ser o máximo aqui. Porém, cada um vai ter o seu tempo. Cada um vai se conectar do seu jeito. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. De uma das vezes, eu dar o comando para a pessoa se conectar com um momento feliz. E eu falando na maior alegria, gente. Eram duas irmãs, estava chovendo, a gente queria ir embora. E ela olhou para a gente e falou assim: não, tá chovendo mesmo? Eu falei: então tá, né? Não, faz aqui. E a gente embaixo de um todo. E ela assim: não, se conecta com um momento feliz e dança, sabe, naquela alegria. As duas começaram a chorar, gente. Eu só olhei para a cara do meu amigo, assim, que estava do lado. Eu falei assim: Rafa. Aí ele assim: continua. E eu assim: que esse momento feliz. E as duas chorando. Eu assim: caraca, era um momento feliz, gente. E toquei o rumo, vi que as duas estavam ali chorando, só tava a gente ali, né, o pessoal do grupo, e fui conversando com elas, e aí, se conecta com isso, tarará, tarará. Quando as duas saíram, gente, sério, assim, rapor é incrível, né? As duas se conectaram com o parto dos filhos. Realmente era o momento mais feliz da vida delas, mas um momento feliz e emocionante. Uma olhou para a cara da outra e falou assim: o meu momento feliz foi do parto da fulana, que era a criança que estava junto da gente. O outro: o meu foi do fulano. As duas se abraçaram. Gente, foi muito linda a cena. Claro que no momento que você dá uma sugestão de momento feliz e a pessoa começa a chorar, você também precisa saber o que você vai fazer da situação, né? A gente tem que ter agora a desenvoltura aí, né, Bruno? De saber o que a gente faz naquele momento. Porque, claro, ali a sua autoridade está em prova. E muitas vezes aquele indivíduo vai se conectar com você, e a mente dele vai trazer coisas. Bora lá, Bruno. Tem uma frase que eu vi no Instagram que eu achei muito interessante. Essa frase que diz o seguinte: quando você vê uma pessoa fazendo algo que parece ser muito fácil para ela, é porque essa pessoa é muito boa no que ela faz. E para ela ser muito boa no que ela faz, ela pratica um bocado. Não tem como ser bom em nada na vida sem praticar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente todos aqui concordam, né? Ninguém nasceu sabendo nada. Então, a gente falou na palavra sucesso, né? Todo mundo quer ter sucesso, mas eu acredito que o sucesso na hipnose é o resultado da pessoa que você se tornou. Porque, por exemplo, eu se escutar uma voz dessa de G no street, meu amigo, eu me entrego de uma forma que eu, inclusive, né, eu já aconselho mulheres, hipnotizem mais nas ruas, que eu garanto que vocês vão ter muito mais sucesso do que nós homens hipnotizando na rua. A gente já vai com meio caminho andado de quebra de resistência. Alguém concorda aí? Depois deixa aí nos comentários. Né? Eu estou falando agora como espectador, né? Eu acho que eu me entregaria muito, muito mais fácil de ouvir uma voz doce e meiga dessa, né? Então, as pessoas olham assim: cara, Bruno tem uma facilidade de fazer isso, aquilo, mas na verdade, essa facilidade de hipnotizar que eu tenho não é da hipnose, não é. Eu sempre digo, nos cursos, eu digo em live, não é a técnica da hipnose que me faz ser um bom hipnotista. Não é, não é. Eu sempre dou um exemplo que é o seguinte: o cinto de utilidade do Batman. Vocês já assistiram? O Batman ele tem um cinto de utilidades. Cada parte do cinto ele utiliza em um contexto diferente. Então, o repertório de coisas que você vai aprender na vida, tipo habilidades sociais que você tem, como falar em público, como abordar pessoas, como se conectar, cada tipo de habilidade que você vai tendo é um cinto de utilidades que você tem. Então, por exemplo, antes de ser hipnólogo, eu fazia humor. Humor.
eu tinha um canal de comédia. Inclusive, eu postei uns vídeos de comédia no canal, né? Resgatei do antigo e coloquei lá. Que, tipo, eu abordava pessoas desconhecidas na rua com uma câmera e uma pesquisa bizarra que tinha na internet, e a gente ia, com essa pesquisa, entrevistar as pessoas. O que é que você acha dessa pesquisa aqui? Você acha que faz sentido e não? Tipo, agora é coisa tosca, dizendo assim, um homem sem chifre é um animal indefeso. O que é que você acha? Você concorda, não concorda? O objetivo era o humor. Só que para a gente fazer humor, a gente tinha que vencer essa barreira de quê? Da timidez. Então, isso já me ajudou muito. Poxa, se eu já faço, eu já tenho a habilidade de abordar as pessoas, de me conectar com as pessoas, pessoas desconhecidas e fazer elas rirem, quando foi para a hipnose, eu já tinha isso guardado, essa habilidade. Então, veja, nem a hipnose ainda entrou no cenário, né? Então, a habilidade de falar com essas pessoas, de fazer com que essas pessoas se sintam seguras na minha presença, trazer um contexto, fazer elas passarem vergonha, ainda assim elas curtirem a experiência, isso foi o grande boom, né, no meu street hipnose. Então, eu acho que eu devo todo esse mérito a essa habilidade que eu ganhei em fazer humor na rua. Então, é o que eu digo para vocês. Se você vai fazer street, além de você saber hipnose, que de lei você tem que saber, você tem que aprender a entreter as pessoas. Porque street hipnose é entretenimento. Às vezes você quer fazer uma hipnose, tipo, você hipnotiza a pessoa e dá uma sugestão, mas você não sabe entreter. Você não sabe fazer comédia. Então, você tem que divertir a pessoa. Ela tem que rir, ela tem que amar a experiência, você tem que... E eu sempre digo até nos cursos, gente, existem 3 eixos quando você vai fazer um estilo de hipnose. Tem você como hipnotista, tem o participante e tem as pessoas à sua volta. Você tem que conectar esses 3 elos. Às vezes você, por exemplo, dá uma sugestão, sei lá, retira o nome de uma pessoa, pega uma pessoa que está na plateia só assistindo e diga, ó, segura aqui. Quando você quiser, você devolve o nome para a pessoa. Então, você diverte as pessoas. Para que no final, você, como hipnotista, você gostou da experiência, o cara que foi hipnotizado gostou da experiência e todos que assistiram gostaram da experiência. O maior erro que eu vejo dos hipnólogos é o seguinte, eu vou para Paulista fazer hipnose. Ele está pensando no que ele vai ganhar, as sugestões que ele quer fazer e tipo, tô com um vídeo aqui para postar na internet, eu quero lá saber se o cara curtiu a experiência ou não, né? Por isso que eu falei das coisas bizarras. Os caras que fazem essas coisas bizarras estão pensando nele. E a experiência não é para você, hipnólogo. Sinto muito. A experiência é para quem está passando, não é para você. O Ed até falou, até cuida dos pertences da pessoa. E se for roubado? Quantas e quantas vezes eu já hipnotizei pessoas na praça, no parque, estavam fazendo piquenique, pararam de fazer o que estava fazendo para me dar atenção, sim, e lá os objetos da pessoa. E se alguém for lá e furtar? E aí? É você que é o responsável. Se uma pessoa passar mal, é você que é o responsável. E se a pessoa chegar em casa e tiver uma dor de cabeça, é você que é o responsável, até no pós-hipnose. Então, é esse tipo de senso que a gente tem que começar a adquirir. Quando a gente começa a colocar isso em primeiro lugar, o resto fica fácil. Bruno, aproveita que você já está com o microfone aberto. Nós estamos encerrando. Gente, a gente tem muito assunto. A gente não pode ficar muito tempo sem falar de street aqui, porque acumula assunto. A gente precisa falar de street mais vezes, né, Serginho? Eu sei, Serginho. Nós vamos botar mais street na nossa história aqui, para que mais gente venha, fale das suas experiências. Vamos fazer uma roda aqui só para contar os causos das hipnoses. Bruno, aproveita que você está com o microfone aberto. Do Bruno, eu já vou passar para o André fechar a conta aqui. Mas, Bruno, fala do seu curso, cara. De todo mundo que está aqui, você tem um curso fantástico de street, que você ensina técnicas. Bora lá, já deixa o link aí, fala como que o povo te segue. E, Andréia, depois com você. Já me despeço de todos aqui. O que eu posso dizer, o que é que tem de diferente dos outros cursos de hipnose, é que eu coloquei a minha vivência em prática. Eu coloquei coisas que eu aprendi fazendo humor no street hipnose. Então, como eu já comprei vários cursos de vários hipnotistas, eu sei qual é o padrão que tem de todo curso. Então, eu decidi colocar coisas que eu faço que, tipo, ninguém explica. São vivências minhas. Então, na verdade, quando você está comprando o curso do Bruno Oliveira, você está comprando a pessoa do Bruno Oliveira. Então, eu falo sobre as minhas vivências, o que é que eu faço que dá certo. Trabalho com ética, segurança, os 3 pilares do curso, ética, segurança e elegância. Então, se você quiser aprender a hipnotizar de uma forma mais elegante, mais conversacional, sem indução formal, inclusive técnicos para hipnotizar a pessoa em um único minuto,
Eu ensino lá no curso uma situação que você pode utilizar e tipo, você pula todas as outras etapas. Tipo, se você identificar esse padrão na pessoa, em 1 minuto você hipnotiza a pessoa. E também, associada ao curso de hipnose, eu tenho um outro curso que é o de mentalismo, que eu justamente montei esse curso devido à grande necessidade das pessoas dizerem assim, tá, beleza, a hipnose não funcionou, o que é que eu faço? Ah, eu jogo a culpa na pessoa e digo que a culpa é que ela não está concentrada e ela vai para casa frustrada porque não passou pela experiência. Então, na verdade, você tem um repertório, né, para você fugir dessa situação e você traz uma grande apresentação para aquelas pessoas que não funcionou a hipnose. Você faz um efeito de mentalismo e você gira a catraca do loop hipnótico. Você sabe que existem várias entradas para a pessoa ser hipnotizada. Aí você vai fazer uma mão colada, ele não colou, aí você dispensa a pessoa. Mas aquilo ali é só uma das etapas, né? É só a parte fisiológica. Então, o mentalismo, ele serve como uma pseudo-hipnose e gira, né? Muda a crença da pessoa. Poxa, agora ela acredita que já está hipnotizada com o mentalismo e agora a hipnose fica muito, muito mais fácil. Inclusive, eu tenho alunos do curso de mentalismo que ele nunca hipnotizou na vida, ele fez 1 ou 2 efeitos de mentalismo, a pessoa já achava que estava hipnotizada, e o cara simplesmente disse assim, fecha os olhos, e deu a sugestão direta. O cara não fez curso de hipnose, não sabia hipnotizar. Ele simplesmente fez 2 efeitos de mentalismo, a crença da pessoa já achava que ela estava hipnotizada, e ele disse, e eu dei essa dica, né, pro pessoal, eu disse, ó, fecha os olhos, e agora quando você abrir os olhos, o nome vai embora. E funcionou. Aí depois o cara disse, agora eu quero aprender hipnose. Então, assim, o mentalismo, né, inclusive, é um mentalismo voltado para a rua. Porque, tipo assim, se você for pegar vários cursos que tem aí de mentalismo, você precisa de equipamentos caros, você precisa de ambiente controlado, você precisa de números que tem que ter estatística, você precisa de coisas muito controladas. Não. Eu montei esse curso baseado em coisas que você não precisa de nada, é só ter o conhecimento e os objetos que estão ao teu redor. Então, se você usar o street hipnose mais o street mentalismo, eu acredito que são 2 coisas que vai dar um boom gigante na tua carreira aí de entretenimento. Então, se você acha que isso fez sentido para vocês, depois me procura no WhatsApp, que eu faço até uma coisa louca aqui, Gi. Quem tiver aqui nessa live aqui, quem ainda não adquiriu o curso, vai pegar os 2 pelo metade do valor do curso, certo? Metade do curso de hipnose, metade do curso de mentalismo. Então, para quem tiver aqui. E quem tiver assistindo na página do Praticatamento online, depois que isso aqui se encerrar e tiver no YouTube, me procurar, eu faço a mesma condição. Olha, hein, Bruno? Bruno, ó, essa live aqui, essa nossa aulinha aqui vai sair sexta-feira agora dessa semana. Então, quer dizer, se quem for assistir e escutar isso daí, e aí, como é que fica? Perdeu? Se escutou, então, ó, pelo menos tem que ter o trabalho de vir aqui, escutar todo o nosso diálogo. Se viu aqui, eu vou fazer da mesma condição. Palavra está dada. Perfeito, joia. Então, ó, para quem está aqui e para quem vai escutar na sexta-feira agora, a palavra está dada aí do nosso dada. Querido. Bom, então, pessoal, a gente aqui começa a encerrar mais um bate-papo, né, que tivemos aí sobre street hipnose, que foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos que entrem e sigam o nosso Instagram para receberem os comunicados de todas as nossas próximas rodas de conversa, aulas ou resenhas que vamos ter por aí, tá? Em nome de toda a nossa equipe, diretores e gestores, o nosso imenso agradecimento aos nossos participantes que tiveram aqui presentes, como o nosso professor Bruno Oliveira, o Gilson Sérgio Alves, o Branco, o Ed Alves, o Wagner Nave, Orlando Madeira, Marcinha, Josué, Deilson, Flávio Sala, André Vila e Lilian Freire. A todos vocês, o nosso imenso obrigado pela participação. E a você que está aí nos escutando no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube, já deu seu like? Então dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais.
cada vez mais a comunidade do Praticadamente, e assim mais e mais pessoas terão essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!